Hello, todo mundo consegue me ouvir em casa? Sim, não, não dá aquele joinha aí pra eu saber se você está me ouvindo, se não está me ouvindo. Consegue me ver, esse corpo escultural? Consegue me ouvir? Deixa eu fazer só o teste de som. Sim, responda-me. Ok. Então é isso, gente. É preciso que vocês sinalizem onde é que está a dúvida, para que eu possa auxiliar vocês. A gente aqui do Instituto, a gente tem uma resposta muito boa para essa prova. Todos os alunos que fizeram passaram, entendeu? Só que depende muito mais de vocês do que propriamente de mim ou da instituição. Porque você precisa sinalizar o que está faltando. Ó, não estou conseguindo nisso. Ó, ainda não consegui entender isso. Assiste um pouquinho mais disso. Assistir no sentido de dar assistência, de poder ajudar vocês. Do contrário, eu não posso fazer muito porque eu não sei onde está a dúvida. Eu não tenho essa bola de cristal ainda. Entendeu? Se eu tivesse, estava agora acordando de frente para o mar. Decidindo o que comer. E agora, camarão ou frutos ou aves brancas, não sei. Traz meu champanhe. Tava numa vibe dessa, entendeu? Seria muito mais fácil. Ontem eu conferi os dados da minha telecena, mas não foi dessa vez. Entendeu? Porém, eu já comecei essa revisão, acho que pela terceira aula. Olha só o que você está fazendo. Ó. Depois eu vou passar para português. Eu acho que se você revisar um pouquinho de cada, acho que você consegue. Porque eu sei, meu nobre, mas assim, você vê como a situação é complicada. Você, depois, esse depois pode não dar tempo de eu tirar sua dúvida. Porque você me deixa contra a parede num prazo, um curto muito prazo para atender a sua necessidade. Eu acho que se você revisar todo dia um pouquinho de cada coisa, você se organiza e vê onde é que está a sua dúvida. O problema é você deixar tudo para uma bola de neve, porque português é sequencial. Lembra que eu mostrei para vocês? Se você sabe classe de palavras, você sabe função sintática. Se você sabe função sintática, você sabe relação, sabe orações coordenadas e subordinadas. E ele vai puxando uma coisa, puxa a outra. Se você deixar para tudo, agora eu vou sentar e vou zerar português. Não vai dar tempo. Não que você não tenha essa competência. Eu acho que tem, porque você está se organizando para estudar. Se você se organiza para estudar, você tem essa competência. Agora, eu só estou sugerindo que você se organize de uma forma mais viável, ou seja, um pouco de cada. Que aí você vai conseguir alcançar o seu objetivo com maior clareza. Certo? Isso é chuva? Eu acho que não. Vamos lá, gente! Para a aula de hoje nós temos revisão de colocação pronominal e algumas pessoas têm essa dificuldade. Quem são os pronomes oblíquos? E nós temos continuação da colocação pronominal, gente, que nós funções da partícula Q e C. Perdão. Na última aula de há 3 semanas atrás nós começamos esses exercícios e nós vamos rever essa questão de colocação pronominal, ok? Como funciona as funções da partícula Q e C e colocação pronominal, tá certo? Revisando funções de Q e C, porque cai em quantidade na prova de vocês, tá? Bom, vamos lá então. Para as questões de colocação pronominal, a gente começa com aquela regrinha, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Colocação pronominal, ou seja, colocação de pronomes mesmo, né? Aí você fala assim, mas vem cá, eu posso usar qualquer pronome? Não, amor da minha vida, você só pode usar aqui, ó. Me, se, o, a, nos, vós e lhes. Só estes pronomes é que fazem colocação pronominal. Só estes. Mais nenhum. Ok? E aí, a primeira regra que nós aprendemos e nós revisamos hoje é a próclise. Peraí, próclise, pré, o que vem antes do verbo. Antes do verbo. E para não esquecer que vem antes do verbo, a gente usa aquela nossa regrinha, a nossa sigla CIPA.
Eu acho que se você memorizar essa sigla, você não chega na Arábia, né? Mas você vai longe. Conjunção, interjeição, preposição, pronome, advérbio. Conjunção, interjeição, preposição, pronome, advérbio. Veja, todavia que você achar uma dessas palavras, você coloca o pronome antes. Nunca mais você vai errar. Nunca mais. Vamos ver então nos exemplos? Vou colocar de azul também, mas vou colocar uma setinha aqui do lado para ficar bonitinho. Conjunção. Olha o exemplo que nós temos, ó. Não vou à festa. Não vou à festa. Embora, embora, embora. O que você vai fazer? Vou colocar de vermelho para destacar, ó. Me, pronome oblíquo, me convide. Função sintática para o pronome me. Sujeito. Função de objeto, direto. Quem convida, convida algo ou alguém. Por que esse objeto direto está aqui? Por causa dessa conjunção aqui. Então, além dele ser uma colocação pronominal antes do verbo, ele é o objeto direto. Porque quem convida, convida algo ou alguém para algum lugar. Certo? Estamos acompanhando? Espera aí, Thiago, então quer dizer que eu tenho que, além disso, eu tenho que entender a transitividade do verbo? Sim, gente. Colocação pronominal. Você sabe que ele está deslocado aqui, mas ele tem uma função sintática dentro da estrutura oracional. Ok? Foi? Dúvida? Não, né? Interjeição. Essa é uma das frases mais fáceis, né, que nós temos. Ó. Deus. Vou colocar de preto para a gente marcar essa interjeição. Ó. Deus te abençoe. Deus, interjeição. Ok? Interjeição. Quem abençoa, abençoa algo ou alguém, te abençoe. Foi deslocado por causa da palavra Deus. Outra dica, sempre que for a palavra Deus, próclise. Deus te acompanhe, Deus te guie, Deus te leve. Já viram? Sempre que for a palavra Deus é próclise. Sempre. Não tem como errar. Preposição. Em. Se. Deixa eu escrever esse C direito, senão parece se. Se tratando de português, sei tudo. Por que veio para cá? Você poderia falar assim, ó, em tratando-se. Não. Por que foi se? Por causa da preposição em. Ok? Pronome de qualquer espécie. Vamos ao exemplo. Ela é a pessoa que nos convidou. Ela é a pessoa que nos convidou. Ela é a pessoa que nos convidou. Pronome relativo, retomada do discurso, vai fazer próclise. É um pronome relativo porque retoma um discurso, né? Que, a qual. Ok? E advérbio. Não lhe disse a verdade. Pronto.
Agora sim você sabe tudo sobre colocação pronominal. Conjunção, interjeição, preposição, pronome. Ok? E só aqueles pronomes ali que fazem esse tipo de colocação, só eles é que podem desfilar nesse tipo de colocação pronominal. Entendidos? Ok? Dúvidas, dúvidas? Não? Vamos falar da mesóclise, então? Rapidamente, ó. Mesóclise, gente, é no meio do verbo. Só que no meio do verbo não se utiliza mais, gente. Não se faz mais mesóclise, não é? Dar-te-ei estes presentes, convidar-te-ei para uma festa. Quem fala assim hoje, né? Ninguém. Porém, esses tipos de colocações pronominais ainda acontece vivo, tá, gente? Em que tipo de circunstâncias? Documentos consagrados, né? Convites de... Oi? Com documentos consagrados, Bíblia, né? Convites de casamento, Joaquim e Maria convidam os, né? Fazem toda aquela pompa, né? Porque são documentos que a gente diz que são eruditos, né? Precisam desse tipo de coisa. Leis, né? Lei Magna, Lei Petra, né? Que utilizam esses tipos de colocação, tá? Bom, a mesóclise, gente, ela só está certa quando for futuro do presente ou futuro do pretérito. Sempre que for futuro do presente ou do pretérito, você pode fazer mesóclise. Não tenho dúvida disso, tá? Olha o exemplo, ó. Falar-me-ão novas histórias, não é? Falar-me-ão novas histórias. E aí eu ensinei um negócio que eu ensino para o ensino fundamental. Que isso? Uma coisa que eu ensino para o ensino fundamental. O que é que você ensina para o ensino fundamental, Thiago? Como é que você descobre o tempo do verbo, né? É só você juntar isso aqui com isso aqui. Dá o quê? Falarão, futuro do presente. Ok? É só juntar esse aqui com esse aqui, dá o futuro do presente. Dar-se-ia explicação. Dar-se-ia explicações. Vou mudar isso aí. Explicações. Quer saber se o tempo está certo? Dar com esse aqui, daria. Futuro do pretérito. Está certo essa mesóclise. Ok? Junta esse com esse, junta esse com esse. Vocês acham o tempo do verbo. Mais nada além disso. Ok? Ok? Descobriram a roda? Ênclise. Vai me dizer que você não sabia que se juntar isso com esse dá o tempo do verbo. Não? Gente, vamos lá. Descobriram a roda. Ênclise é no final. No final do verbo. Gente, pensa o seguinte. Primeira regra para você usar ênclise. Não se começa a frase com pronome oblíquo. Pronto. Isso aí já te satisfaz uma dúvida fantástica, não é verdade? Então você não pode dizer me empresta. Não é? Quem empresta, empresta algo a alguém. Empreste-me. Pronto, você já resolveu um problema da ênclise. Segundo problema, gente, verbo transitivo. Não é? Quem empresta, empresta algo a alguém. Empreste a ele, a ela, empreste-me alguma coisa. Então, para entender a ênclise, a primeira regra é não se começa a frase com pronome oblíquo. Isso é a regra, tá, gente? Então, outra regra, gente. Sempre que a frase começar por verbo, ênclise.
ênclise. Exemplos. Diga-nos apenas a verdade. Aqui, ó, verbo dizer. Diga. Ah, eu botei de vermelho, né? Diga-nos apenas a verdade. Outra regrinha para não esquecer, verbo no infinitivo. Mas, Galete, eu nunca sei quando o verbo dá infinitivo. Hã? A, é, ir. Ok? Dançar, infinitivo. Escrever, infinitivo. Partir, infinitivo. O verbo está sem conjugação, ele está no infinitivo. Provavelmente, ele tem um verbo auxiliar. Ok? Provavelmente, ele tem um verbo auxiliar. E aí, o verbo está no infinitivo. Ok? Exemplo. Irei. Ah, deixa eu colocar aqui, ó. Verbo no infinitivo. Posso colocar o exemplo aqui? Irei te esperar na porta do shopping. Frase conhecida. Ah, irei te esperar na porta do shopping. Aí você fala assim, vai nada, amor. Quem espera, espera algo ou alguém. Irei esperar-te na porta do shopping. Esse T tá errado. Ok? Olha que lindo. Você fala pra sua namorada, pro seu namorado, pra pessoa que você ama, né? Para de falar errado, coração. Quem espera, espera algo ou alguém. Irei esperar-te. Verbo no infinitivo pede ênclise. Seu indígena. How? Ok, ok. Fechamos então a colocação pronominal. Rapidamente vou apagar, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vou partir para os exercícios e aí começamos a colocação. Não. Funções da partícula Q e C. É isso mesmo. Deixa eu sair da frente para vocês fazerem as fotos, as selfies, porque se eu aparecer eu cobro R$10. Para de falar te esperar. Quem espera, espera algo ou alguém. Esperar ter. Como? Ai. Irei o esperar. Então, peraí. Qual dos dois pronomes você vai colocar? O ou te? Olha só, qual o seu nome? Michael, pensa comigo. Utilização dos pronomes. Eu acho que você tem que tirar o flash. Não, acho que tem que tirar o flash porque senão sai brilho. Olha só. Utilização dos pronomes. Já falei isso para vocês enquanto o pessoal copia, né? Pronomes de primeira pessoa. Discurso direto. Eu, certo? Pronome oblíquo referente a eu, me, mim. Pronome possessivo referente a eu, meu. Ok? Ok? Este, pronome demonstrativo referente a eu. Pronome de segunda pessoa. Discurso, te. Pronome oblíquo, te, ti. Pronome possessivo, teu. Ok? Pronome possessivo, teu, tua. Pronome de terceira pessoa, ele ou ela. Pronome oblíquo, o, a, lhe, lhes. Pronome possessivo, aquele, aquela. Então, quando eu falo assim, qual é o seu nome mesmo? Michael. Michael, quanto tempo não lhe vejo? Estava com saudades da sua pessoa nas minhas aulas. Provavelmente, se você sabe colocação pronominal, você vai começar a rir e vai falar assim, professor, tem duas coisas que não estão ornando aí. Aí você vai falar assim, o que é, Michael? Primeiro que você não está saudade de mim. Porque o pronome lhe se refere à terceira pessoa, a ele ou a ela. Então, não é de mim que você está sentindo falta. Outra, o pronome está errado. Se eu falo, eu sou a primeira pessoa do discurso. E eu falo com tu ou você.
tem sido aceito pela gramática, né? Se eu falo com tu, quanto tempo não te vejo, ok? Eu não posso colocar o pronome lhe. Agora você fala assim, gente, peço-lhes um favor, não se atrasem na próxima aula, porque eu estou falando com eles ou elas. Percebem? É uma colocação pronominal correta. Então, se eu falar quanto tempo não lhe vejo, você vai falar assim, acho que ele me confundiu com alguém, porque o lhe é usado para terceira pessoa. Ou é eles, ou é ela, ou eles, ou elas. Não é comigo que ele quer falar. Ok? A mesma coisa quando você fala assim, ó, irei o esperar. Vai esperar quem? Ele, provavelmente. Mas quem é esse ele? Meu telefone está silencioso. Quem é esse ele? Não sei. É a terceira pessoa. Percebe? E aí você cometeu dois desvios. Uma que foi a colocação antes e outra que você não sabe qual é o pronome que você vai utilizar ali, né? Ó. Percebe? E aí eu fico pensando na primeira aula que eu dei hoje pela manhã. Quem é que pensa em todas essas regras para se comunicar? Entendem? E aí? Por isso que eu prefiro linguagens. Eu sou professor de linguística. Aplicada por cima. Função e interação social. É a minha vibe. Deixa isso daí para gramático entender. E eu tenho colegas que são assim. Eu sou esforçado, mas eles são bons. Mas eu sou ótimo em linguística, em linguagem. Eles não. Eles são esforçados. A gente sempre tem uma área que a gente gosta mais de língua portuguesa, né? Eu, por exemplo, adoro semântica. Gosto um pouco de sintaxe. Eles gostam mais de sintaxe e pouco de semântica, porque a semântica está muito subjetivo, né? E aí? É igual aqueles tipos de frase. Quer ver uma coisa, Michael? O policial prendeu o ladrão em sua casa. Olha o erro de colocação pronominal. O policial prendeu o ladrão em sua casa. Responda para mim. Na casa de quem ele prendeu? Qual o seu nome? Qual o seu nome? O Gabriel já disse para mim que foi na casa do policial. Você está dizendo que foi na casa do ladrão. Não, ainda tem uma coisa. Na sua casa. Na sua casa. Peraí, foi na minha casa? Na sua casa? Na minha casa? Não, peraí, não estou entendendo. Foi na casa de quem que ele prendeu? Posso? Vamos fazer o exercício enquanto isso? Vou deixar essa colocação aqui. Enquanto o pessoal consegue tirar foto e copiando, a gente começa a responder aqueles ali. Deixa eu achar. Achei. Vamos lá. Assinale a frase que a colocação do pronome pessoal oblíquo, né, porque ele também é pessoal, não obedece às normas gramaticais. Essas vitórias pouco importam. Alcançaram os que tinham mais dinheiro. Entregaram-me... Opa, essa frase está errada? Entregaram-me. Está errada essa frase? Uma rápida percepção. Começou por verbo. Se começou por verbo, obrigatoriamente... Encles, então você já esquece, daí você ganha tempo na questão. Não é verdade? Não tem o que se pensar nessa questão. Ele me evitava constantemente. Ter-lhe-iam, teriam, olha aqui, ó. Teriam, tá certo? Futuro do pretérito? Joinha. Ele, pronome, opa. O que o pronome faz? Próclise. Olha como é simples, hein? Então já vou esquecer essa daqui também, ó. Eu não vejo erros ali. Ok? Tá fácil? Estamos nos sentindo desolados. Temos prevenido-o várias vezes e ele não nos escuta. Não sei, vou analisar essa frase depois. O presidente cumprimentou o vice, dizendo: Fostes incumbido de difícil missão, mas cumpriste lá com de novo e eficiência. E aí, qual delas? Questão 13.
Por que letra E? Mais é advérbio. E aí? O que advérbio faz? Puxa a preposição para frente do verbo. Memoriza a sigla, CIPA, não tem mais o que errar. Ok? Não tem mais o que errar. Vou ser mais objetivo também com vocês. Na hora da produção de um texto, gente, você escreve ele, depois você vem vendo, reparando se você poderia substituir alguns termos por pronomes oblíquos. Entendem? Será que isso não vai trazer um posicionamento bem mais apresentável para o seu texto? Claro que vai. Isso conta ponto como coesão e coerência. Tá? A apresentação do texto, substituição por pronomes, você sabe fazer isso. Isso dá uma visão boa para a sua prova de redação. Isso te posiciona em destaque para os outros candidatos. Não que os outros não tenham potencial, não sejam tão bons quanto você, mas de repente no nervosismo eles esqueceram e vocês souberam fazer a aplicação desses pronomes. Ok? Prova de concurso, gente, a gente tem que pensar, principalmente na redação, o diferencial. O que a minha redação tem de diferencial? Ah, mas eu argumentei. Tá, todos estão argumentando. Ah, mas eu apresentei uma solução ao problema. Mas tá, todos estão apresentando. Então, o diferencial está em detalhes. E concurso público, às vezes, um ponto é que vai fazer o diferencial, gente. Por incrível que pareça, eu passei nesse último concurso que teve aí do município Obrigado. E eu estava número 200 e pouco. Entreguei títulos. Eu subi 138 candidatos. Eu passei na frente de 138 candidatos. Você fala assim, Thiago, é pouco, né? Eu falei assim, não, é muita gente. Eu deixei para trás muita gente por causa de 2 títulos. Coisa que a minha amiga não conseguiu, está na classificação 349. Mas ela vai ser convocada também. Não agora, de imediato, mas vai ser convocada. Sempre convocam muita gente. Thiago, o que você fez para isso? Nada, tirei xerox, 2 títulos... Paguei a... Como chama? Como chama aquele negócio, gente? Para reconhecer... Hã? Quando você reconhece o documento, como é que é o nome? Isso, autenticação. Paguei 2 autenticações, documento autenticado. E entreguei. Era um título que eu tinha na minha casa que me fez um diferencial. Então, gente, concurso público é isso. O diferencial está nesses detalhes. Eu deixei para trás 130 e poucos candidatos que, de repente, não tinham título ou esqueceram de apresentar. Vamos para a próxima? Rapidamente? Tem muita coisa para falar hoje. (14) A frase que o pronome átono... O que é pronome átono? Se ele é tônico, ele tem força. Se é átono, ele precisa de outra palavra para ter força. Ok? Pronome átono. Está em desacordo com as normas vigentes no português padrão do Brasil. Olha como essa questão é uma questão boa, né? Português padrão do Brasil. Porque, de repente, ele está de acordo com outro tipo de português. Da onde? De Portugal. Ok? Vamos lá. Número 1. A ferrovia integrar-se-á nos demais sistemas viários. Tá certo ou tá errada? Vamos ver? Integrar-se-á, integrará. Futuro do presente. Futuro do pretérito, ria. Cantaria, pularia, brincaria, escreveria. Ok? E o futuro do pretérito sempre está acompanhado de outro tempo verbal, né? Quer ver uma coisa? Eu compraria um presente para você. Aí você vai perguntar assim, mas por que não comprou, infeliz? Se a loja estivesse aberta. Ó, se estivesse aberta. Usei outro tempo verbal. Então, normalmente ele é acompanhado de outro tempo verbal. Ok? Ele nunca vai ser usado sozinho. Ah, eu traria. Traria o quê? Um chocolate para você. E por que não trouxe, infeliz? Porque eu comia no caminho. Comi mesmo. Não posso, mas já tomei remédio. Vamos lá. A ferrovia deveria se integrar nos demais sistemas viários. Não sei, não entendi muito bem essa frase não, mas vamos lá. A ferrovia não tem se integrado nos demais sistemas viários. A ferrovia estaria integrando-se
nos demais sistemas viários e a ferrovia não consegue integrar-se nos sistemas viários. Qual delas está errada? Qual a função sintática na letra C para o pronome ser? Quem está se integrando? Pronome reflexivo. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Ok? Pronome reflexivo, o sujeito pratica ação e sofre ação. O menino cortou-se com a faca. Quem praticou a ação? O menino. Ok? Pronome reflexivo, para não esquecer mais isso, é você se olhar na frente do espelho. É aquilo que reflete. E reflete para a mesma ação. Ok? Reflexivo lembra do espelho. Beleza. Letra D. A ferrovia estaria integrando-se nos demais sistemas viários. Se você entendeu a letra C, você entende a letra D. Sim ou não? Não é a mesma coisa? Só mudou o que, gente? O tempo verbal. No primeiro caso, letra C, não tem. No segundo caso, estaria. Mas continua com a mesma função. Sim ou não? Sim, né? Letra E. A ferrovia não consegue integrar-se nos demais sistemas viários. Ou é letra B ou é letra E. Sem sombra de dúvidas, letra. A ferrovia deveria ser. Tem alguma coisa errada aí, né? Por que está errado? Porque se deveria ser, primeiro que a colocação pronominal não é essa, e segundo que subentende-se que seria o sujeito indeterminado, com o uso do pronome ser. E não é sujeito indeterminado porque tem um sujeito ferrovia. É a letra B que está errada. Assinale a alternativa correta. Super fácil, gente. Super fácil. E aí? Qual delas está certa? De baixo para cima, ninguém conhece-me bem, tá certa? Classificação gramatical de ninguém. Deixa eu sair da frente de você também, que está em casa assistindo nosso programa direto para todas as emissoras. Classificação gramatical de ninguém. Pronome. Ok? Ok? Pronome. O que acontece com pronome? Pronome puxa pronome. Ninguém me conhece. Quem contou-te... Opa, quem contou isso? Não. Quem te contou isso? Eles diriam-se injuriados. Opa, novamente, eles se diriam injuriados. Darei-te o que quiseres. E letra A, a solução agradou-lhe. Ou é letra A ou é letra B. Por que a letra B está errada? Porque o darei é futuro do pretérito. E futuro do pretérito pede o quê? Mesóclise. Tiago, mas são só uns detalhes, né? É aí que mora a questão. São os detalhes. Ok? Dar-te-ei para fechar essa questão. 15. Não, 16. Contraria a norma, ou seja, está errada, né, gente? Qual delas está errada? A solus ter-me-ão elogiado. Tá certo ou tá errada? Quer sentar mais para cá para você poder ver? Vem. Come closer. Chegue mais próximo. Você também vem para cá. Mas aí você senta aqui nessa direção que você não precisa ficar torta. Tem aqui, ó. Você pode sentar aqui. Você senta ali, ó. Senta ali ou senta aqui. Pronto. Contamos com os nossos convidados, nossa plateia interativa. Quer aprender tudo de português hoje.
Tá fazendo cursinho intensivão. Aqui, ó. Bem distante ali deles. Cursinho intensivão. Vai aprender tudo de uma vez só. Matemática, então ela tá craque. Ok, vamos lá. Ter-me-ão elogiado. Futuro do presente. Terão. Gabriel, sabe como é que sabe ver o tempo verbal? Não? Olha pra cá, ó. Falar-me-ão. Falar mais rão dá o quê? Falarão. Futuro do presente. Dar-se-ia. Dar mais ia, daria. Futuro do pretérito. Todo futuro do pretérito é daria, fugiria, brincaria. E todo futuro do presente terminado com ão. Comprarão, viverão, viverá, dançará. Que também forma o pretérito. Pretérito, ó. O pretérito mais que perfeito. Ok? É só tirar o acento. Comprara, comprará. Brincara, brincará. Fernanda, nossa convidada de casa. Obrigado pela sua presença. Letra E. Ninguém conhece. Não, peraí. Teria me lembrado. Letra E está errada. Teria me lembrado. Deveria de ser mesóclise. Vamos ver. Então, letra A. Ter-me-ão, terão. Tá o quê? Certa. Temo-nos esquecido. Tá errado, tá certa? Tinha-se lembrado. Tinha-se. Tenho-me alegrado. Teria-me lembrado. Ou é letra C ou é letra E. Eu só... Hã? Fala. Mudou seu pensamento? Hã? O C? Ah, não tá aqui, né? Terceira. Terceira. Ter-me ia lembrado? Esse é o correto? Ou tinha-se? Esse tinha-se tá certo, gente? Junto, preso ao verbo? Não, porque senão forma pronome o quê? Indeterminado. Lembrado para quem? Lembrado a eu, a mim. Letra C. O problema aí não tá, o problema não consiste só na questão da mesóclise. O problema consiste no tempo composto. Ok? Você está entre dois verbos. Ok? Ok? Essa é um pouquinho mais complexa, mas tudo bem. Próxima, 17. A colocação do pronome oblíquo está incorreta. Essa aí, né, a gente consegue ver rapidamente. Para não aborrecê-lo, tive de sair. Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Ele me olhou algum tempo, não a vi quando entrou. Letra D e E, eu tenho certeza que vocês já descartaram, porque ele é pronome e não é advérbio. E aí a colocação pronominal pede o quê? Próclise. Perfeito? Ok? Ok? Já descartamos letra C e D. Ficamos com A, B e C. Eu vou dar uma dica para vocês. A letra C, não me submeterei aos seus caprichos. Concorda também com o que nós acabamos de falar, porque não é advérbio. E advérbio, o que acontece? Próclise. Ok? Ficamos com A e B. 17. E aí, senhores e senhorita? Ou senhora, né? Não sei. De repente é uma senhora casada. Letra B? Como assim? Classe gramatical de quando?
Eu acho que o problema não está na regra, está nas classes gramaticais. Classe gramatical da palavra quando. Vou dar mais uma dica. Começando pergunta, ele também é utilizado para juntar estruturas. Quem? Fernanda, obrigado pela sua participação. Fernanda está perguntando se é a letra A. Vamos dar uma olhada? Fernanda, aborrecer ele, aborrecer ela, vira lo, lá. Tá certinha a regra. Tá? Quando é ad, ou quando de verbo. Quando é pronome. Quando se sentiu em dificuldade. Ali deveria de ser o quê? Próclise. Correto, seu pensamento. Mas o verbo está no infinitivo, seguido de pronome. Aborrecer ele, ela, aborrecer, lo, lá. Não se usa pronome oblíquo no lugar de pronome pessoal e não se usa pronome pessoal no lugar de pronome oblíquo. Frase mais conhecida que nós temos, mim fazer. Isso é para mim fazer? Não é? Quem faz, faz algo. É o sujeito, é para eu fazer. Ok? Ok? Sim ou não? Michael? Michael, eles não ligam para nós. Com essa música. All of us says that we don't care about us. Michael Jackson. Não conhece não, gente? All of us says that we don't care about us. Let it sing to me. Hã? Pô, isso é um hino, gente. Foi gravado no Brasil, na favela da comunidade hoje. Antigamente era favela da comunidade. Cara, eu não sei o nome dessa música. About Us. Isso, é de Salvador e Rio. All about us says that we don't care about us. Acho que é isso. Eles dizem que não se preocupam conosco. Ainda pronunciei certinho. Mas é porque eu gosto dessa música. Eu gosto dessa e gosto de Jennifer Hudson. And I tell you. Vamos lá. Essa parte, na hora de editar, você corta no vídeo. Vamos. No, 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 no way. Live without you. Nossa, a mulher canta pra caramba. A gente nunca viu esse filme, até chora. Deixa ela cantar, cara. Porque ela quer ter um sonho e o pai não deixa. Vamos lá. O quê? Gente, vocês nunca viram esse filme? Não? Esqueci o nome desse filme agora, mas é incrível. 18. Assinale a alternativa que apresenta o erro de colocação pronominal. Vamos lá, vamos lá. Você não deveria calar-se, tá errada essa? Verbo no infinitivo, ênclise, joinha. Não lhe darei qualquer informação. Advérbio pede o quê? Próclise. O seu filho não o atendeu. Opa, o é pronome? Sim, seguido de advérbio. Próclise, está certinho. Se apresentar-lhes os pêsames, seja discreto. E ninguém quer aconselhá-lo. Qual das duas? Ou de ou é? Não tem nada errado? Então as duas são certas? Por que que a letra E não está errada? Exato. Quer, isso aqui não é conjunção, isso é verbo. Esse aqui está no infinitivo, seguido de ele ou ela, lo, lá. Tá certinho. Letra C está errado. Se apresentar-lhe os pêsames, está errado. Ok? Essa colocação pronominal. Não se começa a frase com pronomes oblíquos.
Ok? Ok? Próxima, 19, fechando a tampa, gente. Vamos lá. O individualismo não a alcança. A colocação do pronome átono está em desacordo com a norma culta da língua na seguinte alteração da passagem. Ou é C ou é. Ou é D ou é. Ou é D ou é. Letra D de dado ou é de escola? E aí, senhorita? Por que letra D, gente? Alcançado está no infinitivo. E aí, como seria então? Não tem a alcançado. Ele, gente, ele deveria estar exatamente igual à letra C. Percebem? Então a letra D está errada. Ok? Ele está no infinitivo e aí a colocação pronome estava errada. 20. Há um erro de colocação pronominal. Sempre a quis como namorada. Os soldados não lhe obedeceram às ordens. Todos me disseram o mesmo. Recusei a ideia que apresentaram-me. Quando a cumprimentaram, ela desmaiou. Sempre a quis como namorada, sempre a, tá certinho. Sempre a de advérbio, perfeito. Os soldados não lhe, olha lá, não lhe, tá certinho também, não é? Porque advérbio puxa pronome. Todos me disseram, classe gramatical de todos, pronome. E faz o quê? Puxa advérbio. Recusei a ideia que apresentaram-me. E aí? Ou é letra D ou é letra E? Classe gramatical da palavra que. Conjunção. O que a conjunção faz? Recusei a ideia que me apresentaram. Letra D está errada. 21. Pronome oblíquo empregado correto. Nada existe entre eu e você. Deixaram-me fazer o serviço. Fez tudo para eu viajar. Hoje, Maria irá sem mim. Meus conselhos fizeram-no refletir. Super fácil essa, não aceito que errem. Não pode cantar, né? Senão o vídeo cortado do YouTube, né? Não pode, é verdade. Lá... Não pode. Foi tirado os vídeos do outro curso que eu trabalho, né? Então, tudo que você... É direitos autorais. Nem cantar você pode. Aí eles cortaram os vídeos todos do ar, acredita? Aí tem que ter que editar. Porque o professor cantou 2 músicas norte-americanas, não podia. Não, não pode. Acabei de lembrar agora. Quando colocar na plataforma e o YouTube identificar, ele tira. Vamos lá. A errada ali é A. Por que a letra A? Por que mim? Não se usa pronomes de 2 classes seguidas. Exato. Entre mim e você. Tá errada a letra A. Muito bom, Michael. Vamos lá. 22. Do lugar onde... Do lugar onde se encontra...
E aí, qual delas completa a frase? Para começar que onde é, qual a classe gramatical de onde? Pronome. Então, peraí, se é pronome, pronome faz o quê? Vamos matar essa questão rapidamente, ó. Puxa, próclise. Então a gente já esquece letra D e letra E. Certo? Esquecemos letra D e letra E, ficamos com A, B, C. Perfeito. Um belo panorama, perdão, ainda tem uma ali, né? Onde se encontra. A próxima frase, gente, vai começar com pronome com próclise ou ênclise? Tem uma vírgula. O que é ênclise, ó? O pronome vem depois. Vai começar com ênclise. Opa, peraí. Se vai começar com ênclise, eu já esqueço da letra C. Ficou com A e B. Divisava-se, divisava-se. Perfeito. O que vai matar para a gente agora é a última. Em que o céu se ligava ou ligava-se? Quem ligava com quem? Quem ligava com quem? Hã? Quem perguntou? Fernanda, nossa participante interativa, né? Obrigado pela sua participação. Fernanda está dizendo aqui a letra A. Vamos lá. Em que o céu se ligava ou ligava-se? Se você disser que o céu ligava-se, ele se ligava sozinho. Se você disser que ele se ligava com quem? Com a terra. É uma questão fácil de percepção. Ok? Ó, se você diz pronome reflexivo, de novo, ó, se você falar assim, o céu ligava-se, ou seja, ele se ligava sozinho em algum lugar. Agora, se ligava com a terra. Então é letra A. Fernanda acertou. Ok? Entendidos? Fechando, gente. 23. A única frase em que há erro no emprego do pronome oblíquo. Letra A. Eu o conheço. Está errada. Eu, pronome pessoal. O que acontece com o pronome pessoal? Ó, próclise. Está certinho. Devemos prevenir ele, prevenir ela, prevenir-lo, prevenir-la. Está certinho. Faltava-lhe experiência. Começou por verbo, tá o quê? A mãe amava-a muito e farei tudo para livrar-lhe desta situação. Ou a letra D ou a letra E. Vou dar uma dica para resolver essa questão. Entre próclise e ênclise, quem predomina, gente? Porque a próclise tem mais regras. Ok? Entre próclise e mesóclise, quem predomina? A próclise. Ok? Ela sempre vai sobressair sobre as outras regras. Então vamos lá, letra farei tudo para classe gramatical para preposição. O que acontece com preposição? Próclise. 24. Assinale a frase em que há erro de colocação pronominal. Vou apagar aqui enquanto vocês pensam na 24 e na 25 para a gente começar a colocação a função da partícula Q e C. Fechem as duas, 24 e 25.
Sim. Por que que a B está errada? Vocês já fizeram uma dessa. Vocês fizeram uma hoje. Ah, apaguei. Vocês fizeram hoje uma assim. Qual o tempo verbal do último verbo? Futuro do pretérito pede o quê? Pronto. Resolvido o problema. Por que está errado? Porque o tempo verbal pede o quê? Mesóclise. Foi 25. Qual delas aí está com erro de colocação pronominal? Letra C. Muito bem. Qual delas está errada então? Tudo me era completamente indiferente. Tá certo ou errada? Tudo, classe gramatical, pronome perfeito, dá certa. Ele não me deixou, não me deixou. Opa, não advérbio, está correto, perfeito. Letra C. Este casamento não deveria realizar-se. Verbo no infinitivo pede ênclise. Tá certo. Letra D. Ninguém havia lembrado-me de fazer as reservas. Ninguém havia me lembrado de fazer as reservas.
ok? Porque ninguém é pronome e ainda tem um verbo aí no meio, mas esse verbo é auxiliar. Não tem problema não, tá? Foi? Mas essa aí eu achei que vocês fossem matar de cara, porque o realizar está no infinitivo. E verbo no infinitivo pede ênclise. O pronome vem no final, depois. Ok? Chuchu, beleza? Matamos. Revisando rapidamente, colocação pronominal. Nós temos aí alguns 15 minutos, né? Certo? Certo, certo, certo. Gente, até aí dúvidas? Deixa eu vir para cá. Até aí dúvidas? Dúvida? Alguma coisa de colocação pronominal que ficou assim a pensar? Eu acho que o meio mais fácil de aprender colocação pronominal é aquele. Tá? Se tiver algum outro meio aí que se entenda, eu posso até tentar pesquisar para vocês, mas eu acho aquele ali muito fácil. Sim? Memorizou a sigla CIPA, conjunção, interjeição, preposição, pronome. Mas espera aí, galera, eu estou com uma dificuldade em saber o que é uma preposição. Então, amor da minha vida, coração, razão do meu viver. Dá uma revisada em preposição. Mas eu não lembro o que são os pronomes. Então, razão da minha vida, coração. Você tem que revisar os pronomes. Ok? Ah, você não pode revisar? Podemos revisar sim. Mas eu acho que, de repente, é uma dúvida que você precisa anotar. Tem coisas que a gente precisa estudar, revisar para poder matar dúvidas. Ok? Ok? Dá uma revisada, vê direitinho. Tá? Tá com dificuldade em identificar pronomes, faz isso. Foi? Dúvidas? Dúvidas de casa? Nossa plateia interativa? Estou me sentindo Fernanda Lima. No programa interativo. Lá na Rede TV ainda. Minha diretora já puxou a minha orelha. Vamos lá. Pronome passivador ou voz passiva. Peraí, como é que eu formo voz passiva? Voz passiva, sintética ou analítica. Mas você não falou qual é aqui. Vou falar agora, coração. Essa aqui só pode ser... Sim. Ai. Ficou tão pequenininho. Peraí, gente. Sintética, voz passiva. Sintética formada com a partícula C. Independente da voz passiva que se forme, ou analítica ou sintética, ambas têm o quê? Agente da passiva. A ação acontece em cima do sujeito. Sempre terá sujeito. Tanto a voz passiva sintética quanto a analítica. A gente não pode esquecer disso. Tá, gente? Sempre tem o sujeito. Então, peraí, Thiago, como é que isso vai acontecer? É sempre formado por verbos transitivos. Tá? Isso aí é fato pra gente. E você sabe que sempre tem o sujeito. Ó. Esconderam-se muitas notas. Muitas notas. Isso aqui é voz passiva ou índice de determinação do sujeito? Como é que eu sei a diferença? Já vou chegar no índice de determinação do sujeito, vou perturbar a vida de vocês e vou colocar aqui, ó. Vive-se bem naquele lugar. E aí? Qual a diferença de um para o outro? Bom, gente, o índice de determinação do sujeito formado com o uso da partícula C, ele é formado com a partícula C seguido da terceira pessoa do singular. Então, só pode ser ele ou ela. Verbos transitivos e indiretos, verbos intransitivos, todos estes formam índice de determinação do sujeito. Mais um detalhe, sempre que for voz passiva, você pode transportar para a voz ativa. Mas, olha só, galete, muito não é advérbio? Sim, é advérbio. Muito pode ser o núcleo do sujeito, então presta atenção. Ó. Aqui eu tenho, esconderam-se muitas notas. Quem é o núcleo do sujeito? Muitas ou notas? Notas. Ok? Muitas notas. Esconderam-se está no passado. Muitas notas, o que, gente?
escondidas. Muito bom. Muitas notas foram escondidas. Perfeito, gente. Ok? Quem é o sujeito da frase? Núcleo do sujeito, notas. Pronome reflexivo, e aí é aquela ação do espelho, né, gente? Quando o sujeito pratica a ação e sofre a ação, tá? O rapaz machucou-se com a faca. O menino, né? Vou botar o menino. O menino machucou-se com a faca. Percebam. Percebam, quem pratica a ação? O menino. Quem sofre a ação? O menino. Pronome reflexivo. Além do pronome reflexivo, eu ainda tenho o recíproco, de reciprocidade. Eu não coloquei ele ali porque a gente fala junto, tá? Ó. Recíproco. O que é recíproco? De reciprocidade. Um exemplo de reciprocidade é o respeito. Se eu respeito vocês, o que eu quero como resposta? Respeito. Reciprocidade é isso. Ok? E o pronome recíproco pode ser formado com o uso da partícula se também. Vamos ao exemplo. Ó. Pai e filho abraçaram-se emocionados. Emocionados. Percebam que eu tenho aqui uma ação que foi praticada pelo pai e que, ao mesmo tempo, foi praticada pelo filho. Ok? E foi uma reciprocidade. Pai e filho. É igual ao ato de dar as mãos. A equipe, toda a equipe, deu-se as mãos. Ou seja, cada um foi pegando na mão do outro ao mesmo tempo, num ato de reciprocidade. Ok? Formado pelo uso da partícula se. Galete, eu vou confundir isso ali com voz passiva. Não, você não vai confundir com voz passiva porque ele não tem ação, não tem agente da passiva. Percebem? A ação não está acontecendo sobre alguém. Está acontecendo? Não. Mas eu não posso pensar que isso é sujeito indeterminado? Se isso é sujeito indeterminado, pai e filho é o que nessa estrutura? Percebem? Percebem como é simples? A gente precisa aplicar essas estruturas na frase. Parte integrante do verbo, gente, super fácil, não tem como errar, tá? São verbos o quê? Verbos pronominais. O que é verbo pronominal? Calma, vou responder para você agora. São verbos que pedem pronomes para ser conjugados. Ajoelhar-se, arrogar-se, arrepender-se. Todos esses verbos pedem a partícula se. Ok? Por quê? Obrigatoriamente ele precisa do se para ser conjugado. São verbos pronominais. Ok? O homem arroga-se direitos que não tem. Ou seja, ele dá direitos a ele mesmo. O casal ajoelhou-se na hora do casamento. Percebem? Ajoelhou-se na hora do casamento. Então, são verbos que pedem a utilização destes pronomes. Partícula expletiva, vou deixar esse por último, vou falar sobre conjunção integrante. Para saber se é conjunção integrante, o que a gente faz, gente? Está diante de quê? Oração subordinada. E essa subordinada pode ser uma adverbial condicional, se. Se não chover, vamos à praia. Qual é a condição de irmos à praia? Se não chover. Tiago, mas vem cá, não pode ser uma oração subordinada substantiva? Pode. Mas como é que eu vou saber se é uma oração subordinada substantiva? Já esqueceram? Vamos lembrar então? Substitui pelo quê? Por isso ou disso.
localiza o conectivo que e substitui por isso e disso. Peço que cheguem cedo. Peço o quê? Peço isso. Conjunção integrante, oração subordinada substantiva. E aí a classificação vou deixar para a próxima aula. Peço isso. Ok? Ok? É importante que você compareça às aulas. É importante isso. O quê? Que você compareça à aula. Oração subordinada substantiva. Tá difícil, Gabriel? Então por que essa cara feia? Vamos lá, partícula expletiva, ou também chamada de partícula de realce. Mas espera aí, essa frase é boa. Acabou-se a confiança na política brasileira. Eu falei que era boa? Galete, me fala uma coisa. Como é que eu vou saber se isso é uma partícula de realce? Simples assim, ó. Tira da frase e lê ela. Se não trouxer nenhum comprometimento de compreensão, de entendimento, é partícula de realce. Acabou a confiança na política brasileira. Sofreu alteração? Você deixou de entender a frase? Não. Então é partícula de realce, é expletiva. A gente faz muito partícula expletiva com o pronome que. A gente vai ver isso na próxima aula. Quer ver uma coisa? Quase que eu ganhei na Mega Sena. Quase que eu... Não existe quase que eu ganhei, né, gente? É quase eu ganhei. Quase que eu ganhei no bingo um liquidificador. Sempre são esses prêmios. Liquidificador, batedeira, né? Ninguém usa mais isso. Quase que eu ganhei o liquidificador no bingo. Quase que eu ganhei não existe. Quase eu ganhei. Esse que, ele é enfático, né? Para você... dar aquela respirada, você enfatizar o que você ia ganhar, né? Ah, eu ia ganhar uma churrasqueira elétrica, nem sei como faz isso. E bingo é sempre esses prêmios. E o engraçado é que você quer ganhar ainda, né? Você não sabe o que você vai fazer com uma churrasqueira elétrica na sua casa. Não faz fumaça, o negócio do churrasco é a fumaça, entendeu? E você não sabe o que você vai fazer com a churrasqueira elétrica, mas você quer uma churrasqueira elétrica. Hã? Sei lá. Não sei se fica. Não sei. Não sei. Aí você quebra pra mim, né? Porque eu realmente não sei. Bom, fechamos partícula C. Dúvidas? Dúvidas? Dúvidas, senhores e senhorita? Sim, não, não, sim, sim. Não? Você de casa tem alguma dúvida? Ringo. Foi. Dúvidas? Falta falar da partícula Q. Lógico que a partícula Q ela tem muito menos funções, tá? Ela tem menos funções. Se aqui a gente tem 6 funções, a partícula Q vai apresentar 4, tá? Mas são funções bem parecidas, que é conjunção integrante, pronome relativo, e aí se é pronome relativo é oração subordinada adjetiva. Entende, Gabriel, por quê dessa questão toda? Todo pronome relativo é retomado do discurso. Se é retomado do discurso, é oração subordinada adjetiva. Uma coisa puxa outra. Português é assim. Você vai puxando, puxando, juntando, unindo as questões todas. Conjunção integrante, deixa eu colocar um exemplo. Ninguém sabe se ele vence a partida. Primeira coisa, você quer saber se é conjunção integrante ou se é uma oração subordinada substantiva. Para saber se é uma oração subordinada substantiva, o que é que você faz? Você localiza o conectivo. Por que eu tenho que localizar o conectivo? Porque eu tenho que saber quem é a oração principal, quem é a oração subordinada, certo?
Quem é a oração principal? A oração que não tem conjunção. Vamos lá. Onde está o conectivo? Se. Conectivo se. Localizei o conectivo. Agora, então, eu vou dividir em dois. Gente, não fica com pena, com medo de rabiscar, de dividir em dois, porque até na faculdade a gente faz assim. Tá? Não existe resposta em língua portuguesa. É isso? Não. Na faculdade a gente faz a mesma coisa. Na pós-graduação, 1 ano e 8 meses de pós-graduação, oração, fiz a mesma coisa. Tem que dividir. Para com essa história de querer adivinhar, acertar tudo de uma vez. Se você tem essa habilidade, parabéns. Eu não consigo. Muito bem. Localizei, dividi as duas orações. Fato. Agora, eu quero saber se isso é uma oração subordinada ou uma oração adverbial ou uma oração adjetiva. Substitui esse se por isso ou disso. Ninguém sabe disso ou isso. Houve concordância? Sim ou não? Sim, então uma oração subordinada substantiva. Isso é uma conjunção integrante. Ok? Quem é a oração principal? A primeira. Por que ela é a oração principal? Porque ela não tem um conectivo. Só quem tem um conectivo que é a oração o quê? Subordinada. Ok? Como é que eu sei que é uma oração? Um verbo para cada lado. Quantas orações eu conto? Quanto mais verbos você tiver, mais orações você tem. Ok? Ok? E para sua curiosidade, uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Por quê? Sabe, quem sabe, sabe algo ou alguma coisa. Ok? Entendeu, Gabriel? Mais ou... Oh. Michael, entendeu? Mais ou menos. Gente, obrigado pela participação de vocês de casa, obrigado pela participação da minha plateia interativa. Até semana que vem, beijos e abraços. Fui.